Amigas e amigos, sai Rodrigo Janot, entra Merval Pereira. Este é o perfil dos canastrões que estão encenando este teatro do absurdo no qual a condução política do Brasil se transformou com o golpe. O Merval Pereira disse na Globo News que o PT, o Lula e a Dilma destruíram o Brasil e que o Michel Temer está tentando concluir esta obra. Com aquela sua impostação de voz típica, traduzindo exatamente o pensamento dessa facção criminosa do golpe ligado ao Grupo Globo. Uma mentira deslavada, basta ver como era o Brasil quando Lula assumiu a presidência da República, como a era neoliberal, a era FHC entregou o Brasil. Aquela era foi um rabicho do regime de 1964, da ditadura militar, do regime dos latrocidas, que produziu a década perdida de 1980, que até hoje o Brasil não se livrou daquele trauma, daquele drama. Isso falando só do ponto de vista econômico. Na verdade, o Grupo Globo tem uma obsessão pela sucessão do presidente golpista Michel Temer. Uma tentativa desesperada de afastar qualquer possibilidade de retorno ao poder de um projeto democrático, progressista, de inclusão social, de soberania nacional. Tanto é que eles largaram de lado essa novela aí do Janot, do canastrão Rodrigo Janot, para se concentrar nessa denúncia que ele fez, ele Janot, né, contra Lula, Dilma e outros integrantes aí do PT. Criaram até já um nome, quadrilhão do PT, a manipulação política e ideológica, né, para impedir que o povo tenha acesso ao conhecimento, à informação, sonegando o direito à informação do povo. Aí ficam repetindo isso, né? Criaram Mensalão, Petrolão, Lava Jato e agora quadrilhão e repete. É a novela. A manchete do jornal o Globo hoje diz: Janot denuncia Lula, Dilma e PT por organização criminosa. É isso, porque aí criam esses vazamentos aí a rodo, porque criaram um inferninho da classe política, jogam todos lá que eles acham que podem ser classificados como políticos da classe política para queimar nesse inferno e criar a classe antipolítica. A lógica deles é cristalina, dessa facção do golpe. Essa questão aí, por exemplo, do Gedel Vieira, eles põem tudo na condicional, as malas de dinheiro seriam do Gedel, o apartamento seria frequentado pelo Gedel. Por que a Polícia Federal não trabalha, a Justiça não faz seu papel, ao invés de ficar produzindo capítulos para essa novela? Isso é para jogar todo mundo lá no inferninho da classe política. Aí junto com Lula, com Dilma, né, com o PT, com mais não sei quem, né, está lá Aécio, Temer, Jucá e Gedel e etc. É o cinismo, né? O Merval Pereira traduz isso muito bem, cínico, absolutamente cínico. Isso tudo passa. São igual aqueles furacões de um filme famoso aí. Vem um furacão, passa, logo vem outro e vai criando um ambiente, né, de que precisa de um salvador da pátria, de uma salvação, alguém precisa salvar isso aqui. Esse é o objetivo único. Aí o que fica, esses furacões passam e o que fica é esse negócio de Lula, PT, né, Dilma, PT. Esse é o objetivo central de tudo isso. O Janot confessou isso quando ele diz que não age por coragem, mas por medo de errar e decepcionar. Errar em quê? Decepcionar quem? Essa história da maquiagem que eu falei aqui, né, que ele fez aí, fez uma tremenda de um tremendo de um furo na água. Ele, a serviço do Grupo Globo, tentaram dar um tiro no peito do Michel Temer e o Michel Temer deu um drible neles. Isso estouraram aí, mais na frente, no colo dele, do Janot. Ele fez aí essa maquiagem, essa manobra diversionista, né, para dizer, olha, eu tentei, mostrei, investiguei, não sei o que, denunciei o PT, e que é o que fica. Podem ter certeza, tudo isso vai passar como passou já em outras ocasiões. O Janot não sabia, por exemplo, que o Joesley estava gravando essas gravações. Como essas gravações chegaram lá nas mãos dele? É tudo por acaso? As coisas acontecem assim do nada? Caem do céu? Quem é ingênuo a ponto de acreditar em todas essas pantomimas, essas novelas? Acredita quem não pensa, não raciocina, quem engole quadrilhão, mensalão, petrolão, quem engole isso, né, com casca e tudo, não entende mesmo. Agora quem raciocina um pouco, lógico que vai entender tudo isso. Já teve casos passados. Né, o caso aí, por exemplo, do Sérgio Machado, lá, o ex-presidente da Transpetro, que gravou o Sarney, gravou o Jucá, gravou o Renan Calheiros, gravou não sei mais quem. Cadê? Que isso resultou? Quais as consequências? Cadê as denúncias contra o Aécio? Cadê a delação do Eduardo Cunha, os 220 milhões do Eduardo Cunha, os 23 milhões do José Serra? Cadê?
Essa gente não vai ser punida. Isso é guerra, briga de facções. Só isso. O que fica mesmo é a politicagem. Lula, Dilma, PT, para esse mantra, esse mantra, esse mantra. É lógico que as facções se unificam em torno disso. Que é isso, né? É a sucessão do Temer que está em questão. Isso está explícito nos 2 editoriais dos jornalões hoje que expressam os pontos de vista dessas 2 facções, o Globo e o Estadão. O Globo tentando salvar a pele do Janot. O título aqui diz: decisão de Janot fortalece a delação premiada, dizendo que ele acertou, né, ao suspender o acordo lá, esse acordo fajuto que ele fez lá, essa delação premiadíssima, que esse termo foi eu que falei aqui pela primeira vez. Delação premiadíssima que eles fizeram aí. É furo na água. Aí diz que é necessário, ou seja, fica provado que as instituições podem evitar manipulações de testemunhos, protegendo o instrumento da delação premiada como ferramenta de extrema importância no combate à corrupção. Porque isso é uma tentativa de evitar que o escândalo chegue lá na Operação Lava Jato, porque é lá que está o grande problema. O X da questão está lá, naquelas delações, aquelas negociatas lá do Sérgio Moro. Né? Aquilo é um escândalo, né? Um verdadeiro poço de lama. Aí o Globo tenta salvar, não pode chegar na Operação Lava Jato. Já o editorial do Estadão vai para cima do Janot, dizendo que ele deveria ter renunciado. Né? Diz, com outras palavras, que ele está fazendo papel de bobo da corte, sendo manipulado, que o açougueiro, chama o Joesley de açougueiro, olha o baixo nível aí. Esse açougueiro manipulando o Janot, quer dizer, que estatura intelectual tem um indivíduo desse para ser Procurador-Geral da República? É isso que o editorial do Estadão diz, né, no fundo, né, na essência do que ele diz, que, né, ele não tem mais nenhuma condição de ser procurador, de oferecer denúncia nenhuma contra o Temer, se desmoralizou completamente, o que é verdade. O Gilmar Mendes chamou ele de delinquente. É isso mesmo, é um desqualificado, desclassificado, um delinquente, do ponto de vista ético, moral, do ponto de vista político. Aí a Carmen Lúcia sai aí fazendo as suas tradicionais, as suas tiradas moralistas, né? Dizendo aqui que agride-se de maneira inédita na história do país a dignidade institucional desse Supremo Tribunal Federal e a honorabilidade de seus integrantes. Tudo isso é grave, claro. Agora, ela quer enganar a quem? Ela vai moralizar o quê? Por que ela não viu isso antes, com a homologação das delações, das negociatas do Sérgio Moro lá pelo primeiro Teori Zavascki, depois com Edson Fachin? Está na cara que são negociatas. Estourou aí bombas e mais bombas, envolvendo inclusive a esposa do juiz Sérgio Moro, segundo as denúncias que circulam por aí. Aquelas denúncias lá de escritórios que foram montados para fazer as intermediações das delações premiadas, que tem o amigo do Sérgio Moro que tinha escritório junto com a esposa dele. Aquela história da República dos Arnes que o Luiz Nassif denunciou, e muitas outras coisas mais. Né? Exigiram que o Palocci demitisse o seu advogado José Roberto Batóquio, conceituadíssimo, foi presidente da OAB, para contratar outros advogados. O que está por trás de tudo isso? Por que essa exigência? E não aceitam a delação. Assim é com o Cunha também, com o Eduardo Cunha, e o Antônio Palocci. Eu quero colaborar. A Operação Lava Jato, se quiser trabalhar mais um ano, pode contar comigo, que eu quero falar aqui algumas coisas. Agora, o que ele quer falar? E o que o João Santana falou, o Nestor Severo falou, o Renato Duque falou, né, o Ike Batista falou, cadê tudo isso? Em que isso resultou? Cadê a seriedade de tudo isso? O Edson Fachin não viu isso? O Teori Zavascki não viu isso? A Carmen Lúcia não viu isso? O Rodrigo Janot não viu isso? É preciso ser muito ingênuo, muito bobo, né, para acreditar nessa novela toda aí. E para não entender que isso tem um único objetivo. Isso tudo passa como aqueles furacões, né, de um filme aí, Twist, acho que se chama o filme. Passa um, já vem outro, já vem outro, já vem outro. O que fica é a novela, é a politicagem para impedir que um projeto democrático, progressista e etc., é isso que eu falo aqui reiteradamente, né, ganhe força, ganhe musculatura. A oposição ao golpe, em resumo. Povo, impedir que o povo tome consciência de si mesmo, né, e compreenda o que está acontecendo e lute pelos seus direitos, pelo seu futuro, pelo futuro da pátria. É isso. Né? A gente vê casos e mais casos. Essa turma da Operação Lava Jato, isso é uma depravação só olhar os perfis deles no Facebook. Esse Carlos Fernando Santos Lima, que foi claramente escalado aí para falar em nome deles, até que ele publica as coisas lá no Facebook, o Sérgio Moro reproduz, o Deltan Dallagnol reproduz. O perfil do Sérgio Moro está no nome da esposa dele. É sempre bom lembrar disso aqui. É outra fraude. Mais uma aí do juiz, que ele chama O Juízo. Ele se denomina O Juízo.
Uma coisa vergonhosa. Que esse Carlos Fernando Santos Lima, pau de galinheiro, escreveu que ficou envergonhado com revelações da JBS, das malas de Gedel e dos desvios nas Olimpíadas. Essa outra manobra diversionista da Operação Lava Jato, essa história aí de compra de votos pelo Comitê Olímpico brasileiro. Mas uma manobra aí para dizer, continuamos aqui combatendo a corrupção. Aí ele diz aqui, são fatos chocantes, até para quem está acostumado com as revelações da Lava Jato. Olha quem está falando, né? Tem um filme aí, né? Olha quem está falando. É isso, né? O PCC, o Comando Vermelho, né? Quando a gente vê e analisa essas novelas, essas tramas todas aí desses golpistas, a gente chega à conclusão de que eles são amadores. Precisam aprender muito, né, com o Grupo Globo, né, com essas facções aí do golpe, com essa turma aí da Operação Lava Jato, né, para entender exatamente como se faz manipulação política, como se faz manobras diversionistas, né, como batem carteiras e saem gritando, pega ladrão, pega ladrão. É isso. Muito obrigado pela atenção, divulgue o Outro Lado da Notícia, um abraço e até a próxima.